Salve galera, seja bem-vindo ao Resenhando. Eu sou Daniel Dutra e esse é o nosso canal de música. E agora para algo completamente diferente. Eu já falei isso antes, sou muito fã de Monty Python, mas realmente foi diferente dessa vez. Nós batemos um longo papo com Andrea Ivan Buzik e Thiago Mello do Dr. Sim, que completa 30 anos em 2021. E foi tão bacana, foi tão legal e tão longo que você vai assistir agora a primeira parte desse especial em celebração aos 30 anos da maior banda de hard rock da história do Brasil. Isso aí, para mim, pelo menos, é inegável. E três grandes músicos, tem o Eduardo Ardanui também, que é da formação original, e o Thiago Mello, que substituiu totalmente à altura o Edu Malmsteen. Enfim, o que vocês vão assistir agora é um papo bem legal, bem descontraído, com o André, o Ivan e o Thiago, e tem a segunda parte muito em breve. Mas antes disso, se você está curtindo o canal, gostou disso aí da ideia, está voltando agora para ver de novo, enfim, se você chegou no canal agora ou depois, clica no sininho para ser notificado das próximas atualizações. Assim, pintou vídeo novo, pintou essa segunda parte, você vai receber na sua caixa de entrada a notificação. Também curta o vídeo, isso é importante para o algoritmo, e mais ainda, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, e caso você seja inscrito, compartilhe o vídeo, convide os amigos para fazer parte dessa família. Se está se inscrevendo agora, pode fazer o mesmo também, não tem problema nenhum não. A gente agradece de coração. O Resenhando também está nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e o resenhando.com.br. Bom, vamos lá, parar de enrolação, entrevistão com Dr. Sim. Bom, e nesse episódio especial, nós estamos recebendo não apenas um convidado especial, mas três convidados especiais. O trio Dr. Sim, vocês já devem ter visto na descrição do vídeo, é um especial de 30 anos. Eu vou falar sem medo de errar, do maior nome do hard rock brasileiro em todos os tempos. Então, sejam bem-vindos, Thiago, vamos deixar o mais novo na frente, Ivan e Andrea, sejam bem-vindos. Começa com o Thiago, que é o mais novo da banda. E o que vem mais de longe, né? Olha, é um prazer estar aqui, de verdade. Na verdade, tudo que eu faço com o Doctor é sempre um prazer a mais, né? Então, eu tô feliz de estar aqui e ainda mais para falar de 30 anos de uma banda da qual hoje eu faço parte, mas que, primeiro de tudo, sou um grande fã de todo o trabalho da banda. Fala, Daniel, Cláudio, todo mundo bem? Que legal estar aqui. Assim, a gente vem passando um período que é uma mixagem das maiores alegrias com muitas tristezas dentro do planeta, muitas perdas, o nascimento do meu filho, o nascimento do álbum que a gente ama, Back Home Again, mas, ao mesmo tempo, a passagem de tantas pessoas que a gente ama, inclusive da nossa mãe, mamãe Elza, nossa rainha. Então, assim, é uma mixagem, é um misto de muitas emoções diferentes. Mas eu acho que o que fica mais legal é a gente estar aqui celebrando 30 anos, né, de uma coisa que é a paixão de tantas pessoas que amam rock and roll, que amam o Dr. Sim, e que é a nossa maior paixão, que é essa banda, que é a nossa assinatura de alma, eu acho assim, é o Dr. Sim. Quando eu falo Dr. Sim, 30 anos, obviamente a gente vai falar disso, mas engloba, obviamente, essa fase mágica que a gente está vivendo com Back Home Again, que talvez seja o disco da minha vida até o momento. Mas o Dr. Sim é além disso, Dr. Sim são 30 anos, o Dr. Sim, obviamente, é Eduardo Ardanui, Dr. Sim é Michael Becerra, Dr. Sim é Joe Gross, Marcelo Souza, Rodrigo Simão, todo mundo que esteve envolvido com a gente de alguma maneira. Então, assim, muito bom a gente estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto da coisa que a gente mais ama, que é o rock, né, o metal e o Dr. Sim. Cara, é um momento muito especial na nossa vida, né? Por ser um lançamento do CD da volta, que marca a volta do Dr. Sim, né? Depois, acho que de 2 anos e meio, alguma coisa assim, ou mais, eu não lembro direito, porque eu não guardei. Preferi nem lembrar desse tempo parado. É muito triste. Então, ao mesmo tempo, logo que a gente volta, o mundo para. Foi um choque para a gente, porque estava correndo tudo tão bem, de repente o mundo parou. A gente não pôde nem
ter a sensação de pisar no palco com o show novo. É uma situação... A gente acabou fazendo alguns shows, né? Mas assim, não com o completo do disco novo, né? Não deu tempo. Show mesmo do CD, quando ficou pronto, foi um só, né? Foi no Angra Fest. E depois a gente teve que realmente tirar... Quando ia começar a turnê, a gente saiu... o mundo parou, não faria nem sentido a gente tocar. Então, foi uma coisa bem, bem difícil. Nesse tempo também, como o Ivan disse, a gente teve várias perdas, tanto de amigos como da minha mãe. Até minha cachorrinha, as 2 cachorrinhas foram. Então, foi um período meio difícil, a gente trancado em casa, não pode sair, não pode nem viajar, não pode fazer nada. Então, o que a gente está fazendo agora é trabalhando bastante em estúdio, preparando coisas novas, preparando shows, preparando um DVD que vai ser uma... Não, você está contando é só para falar boa noite, bicho. Então, boa noite, conta tudo depois. Segura essa informação. Segura. Pois é, falou da pandemia exatamente, né? Que o Back Home Again, apesar de ser de 2019, a pandemia começou no primeiro trimestre de 2020 ainda. Vocês tocaram no Rio também, aqui no Odisseia, digamos, já do primeiro show com o Thiago, eu estava lá. Mas, enfim, teve isso, não pôde dar sequência à turnê do Back Home Again, e agora a gente está vivendo isso, pelo menos com uma luzinha no fim do túnel, apesar de, no Brasil, né, essa luzinha ser um pouquinho mais fraca do que eu gostaria, mas está uma luzinha no fim do túnel aí para o ano de 30 anos de comemoração de anos do Dr. Sim, poder realmente, além do DVD, a gente vai chegar lá, poder sair e tocar no palco para os fãs, né? Isso, eu acredito que isso é o nosso maior desejo, né? Tem uma coisa louca, né? Que o disco, além de ser especial para a gente por inúmeros motivos, né? Foi um disco que, antes da gente começar os shows, foi bastante premiado, né? A gente saiu na Road Crew como o melhor disco do ano e tal. Então a gente realmente estava num gás, assim, visceral para começar os shows e realmente, como o André falou, de repente tudo parou. Então é difícil até explicar a sensação, né? A sensação que a gente sente, né? Por não estar conseguindo fazer isso, mas é uma situação que está todo mundo tendo que viver igual, né? Muito louco isso. Pô, então vamos falar de coisa boa. Justamente as comemorações, dentro do que a gente está vivendo, dentro do que é possível fazer, as comemorações dos 30 anos. Tem single, tem videoclipe e tem o DVD. Por favor, já sei de alguma coisa. Entreguem o jogo. Mas agora é com vocês. Eu acho muito legal essa coisa dos paralelos, né? Mas assim, por exemplo, o Back Home Again, ele saiu no último mês, se não me engano, de 2019, acho que novembro de 2019, aí a gente premiado com muita coisa, indo para um monte de... já marcando uma turnê enorme. Então, ficou essa coisa, o disco, ele tem essa cara de, já foi lançado há um tempão, mas ao mesmo tempo ele tem para muita coisa, que nem essa semana que ele foi lançado. Essa semana o disco foi finalmente lançado no mundo todo. Então agora quem está em Marrocos, ou quem está, sei lá, em Madrid, ou quem está em Tóquio, pode ouvir o Back Home Again. Então, assim, ao mesmo tempo que foi um disco lançado lá, 2020 parece que foi uma espécie de um vácuo, e foi um vácuo para o mundo artístico. Obviamente, todo mundo pode ouvir, mas o disco o Back Home Again, ele só estava solto no Brasil, no território nacional, durante o ano de 2020. Então, agora tem essa sensação de abriu-se a porteira para que o mundo possa também apreciar o Back Home Again. Então, tem essa sensação, justamente por 2020 ter sido praticamente um vácuo musical, um vácuo na arte, de certa forma. Não quero dizer que ninguém produziu nada, mesmo a gente foi muito produtivo em 2020 e por isso nós temos muitas surpresas, porque a gente tem que se reinventar, tem que ser inteligente o suficiente para não se deixar, para não cair no momento de dificuldade. Esse sempre foi o nosso lema, porque se não fosse também uma banda de rock and roll que mora, que nasceu, que cresceu no Brasil, nem perdura. Então, assim,
Nosso lema é pegar as dificuldades e transformar em força. E a gente usou muito bem isso em 2020. Mas, por outro lado, o disco só agora, em 2021, está podendo ser apreciado no mundo todo. Então, é aquela cara de lançamento, aquela cara de disco novo. E a gente acabou lançando, sim, em 2020, alguns clipes da banda, até em momentos que a própria produtora, a nossa própria produtora falava, sabe? A produção falava, vocês vão lançar por lançar, porque ninguém vai ver. Mas a gente tinha que estar colocando coisas, obviamente, tudo vai ser no seu tempo. Eu acho que esse disco cada vez mais vai ser apreciado e compreendido, porque, na minha opinião, cada vez que eu escuto Back Home Again, eu mesmo, sendo compositor junto com eles do disco, gravado, eu tomo sustos assim, sonoros e de energia com esse disco. Então, é um disco que tem muita história ainda para contar. Para mim, é um disco que chegou agora. Ele está com essa cara de que chegou agora e agora ele vai conquistar muita coisa bacana através da música contida nele e da alma que tem esse CD. Porque a gente sentiu a mesma coisa. A gente conseguiu, depois de todos esses anos, só de Dr. Sim aí 30 anos, fazer um disco com o mesmo tesão e com a mesma inspiração, como se fosse o primeiro ou o segundo disco de uma banda. Isso que eu senti uma alegria. Nós três sentimos uma alegria muito grande, principalmente ao ver o resultado final, graças a muitas pessoas também, sabe, que estiveram com a gente aí, entre eles, por exemplo, Rodrigo Oliveira, o Eros, pessoas que ajudaram a gente a forjar, a chegar nesse resultado. Então, Back Home Again, ele é um carimbo de grandeza, na minha opinião, e como se diz, é um presente para tudo que a gente tem lutado em nome do rock and roll. Esse disco é um grande presente, faço votos que todo mundo tenha a chance de escutá-lo. E quanto aos 30 anos de Dr. Sim, eu acho que isso já dá uma cara bacana para o espírito do Dr. Sim nesse ano, vindo coisas muito interessantes, como o próprio videoclipe que eu comentei com o Daniel, e sexta-feira agora, sexta-feira acho que dia 5 de fevereiro. Dia 5 de fevereiro, o clipe da música 27, talvez o clipe mais emocionante da história do Dr. Sim. Eu não vou contar exatamente como ele é, mas depois vocês vão passar aqui também no canal de vocês, e a galera vai ver que bacana, que emocionante esse clipe da música 27 do Back Home Again. Você falou por exemplo, do tesão como se fosse o primeiro ou segundo disco do Dr. Sim, mas se a gente analisar friamente, não deixa de ser, né? Porque a banda tinha encerrado as atividades, voltou 2 anos e pouco depois com um disco, um novo guitarrista, ou seja, não deixou de ser um renascimento, não deixou de ter o espírito de um primeiro disco. É verdade. Mas, por outro lado, tudo se encaixou de uma forma tão perfeita. Por exemplo, a impressão que a gente teve é que, por algum motivo do universo, o Edu ele foi para um outro caminho, o Edu da Noite, continuamos muito amigos. Graças a Deus, acho que a separação talvez tenha sido, por um lado, um pouco saudável, até em termos de família, de amizade, que é um cara que a gente ama, que a gente considera para sempre o DNA dele estar no Dr. Sim, e é nosso amigo, é nosso irmão, é irmão mesmo. Então, assim, eu senti que quando a gente começou o trabalho com o Thiago, não dava eu nem lembrava, durante a gravação do CD, não parecia que a banda tinha parado, acabado, ou nem sequer assim, tendo uma mudança. Continuamos fazendo aquilo com tamanho amor e trocando os riffs, melodias, refrões e ideias, e o disco foi surgindo de uma forma tão natural que parecia o que a gente sempre fez no Dr. Sim, parecia aquela mesma magia. Então, apesar de uma coisa totalmente renovada, nova, aquele espírito continuou lá. Então, isso que é bacana, porque por mais que o fã veja um álbum novo, uma ação nova, ele sente o Dr. Sim ali, sabe? E assim, a gente vai ter agora várias histórias, tem todas essas etapas, né? Todas essas magias da lenda que é o Edu da Noite, sabe? Da genialidade, da nossa unidade durante muito tempo. Isso está carimbado na história da banda e na história do rock, está carimbado no coração de muita gente. Quando ele saiu, me lembro do alarde que deu, eu teria estranhado muito se não tivesse tido aquele alarde. Se as pessoas não amassem o Edu do jeito que amam, eu ia ter ficado muito espantado. Então, assim,
Só que depois não existia nada que a gente pudesse falar. A única coisa que poderia ser falada era através da música que viria. E a música, ela praticamente conquistou todos os fãs, até os mais radicais, assim, eu diria, aquela coisa que acontece. Todo mundo queria a formação original. Mas eu acho que o álbum conquistou. O álbum conquistou e está conquistando cada vez mais os fãs da banda. André. Eu queria aproveitar rapidinho só para a gente falar um pouquinho mais do álbum, né? A gente estava falando antes de começar a gravação. Eu senti que esse álbum realmente vocês vieram com uma energia que não que tivesse faltando nos álbuns anteriores, mas é uma energia renovada. É uma energia, olha, esse é um capítulo novo da banda, é isso que a gente tem para apresentar para vocês agora. A gente tem um integrante novo, esse é o trabalho dele. O álbum soa muito como o Dr. Sim, mas soa também muito como um Dr. Sim novo, um Dr. Sim agora, né? De quando ele foi lançado e de quando vocês estavam compondo o álbum. E outra coisa que eu senti no álbum também é que ele é muito variado. Ele é um álbum que ele não tem assim, uma unidade sonora do início ao fim. Vocês passeiam por vários momentos da história da banda. E isso é legal porque, como o Ivan falou, o DNA da banda está ali. Você sente o DNA da banda ali, mas, ao mesmo tempo, ele está renovado, está rejuvenescido, vamos dizer assim, enfim, com ideias novas, com essa estrutura e essa personalidade da banda. Então, é um álbum que realmente, assim, eu acho que talvez seja esse, eu vou acreditar isso, esses fãs mais radicais, né, que queriam ver a formação original, terem se entusiasmado com um disco novo, né? Talvez seja por isso. Na verdade, o que aconteceu foi exatamente o que você falou, mas foi de uma forma natural. A gente, como ficou parado muito tempo, quando voltou com uma força muito grande. Não param de mandar o WhatsApp aqui. Meu Deus. A gente ficando muito tempo parado, quando voltou de uma forma, com uma energia, como se estivesse fazendo um primeiro disco de novo. Foi muita vontade de estar com o Doctor de novo. Então, isso resultou naturalmente nessa magia de primeiro disco, que a gente não tinha já faz um tempinho, né? Porque a gente vai passando o tempo, vai fazendo os discos, mas a energia de um começo, ou de um recomeço, como podemos dizer, né? É diferente, é uma coisa que vem com uma força especial. E a gente ia compondo, e aquilo ia nascendo, e a gente ia ficando cada vez mais feliz, curtindo mesmo como quando a gente era moleque, estava fazendo som, entendeu? Então, é uma coisa que dá para sentir mesmo no álbum, sabe? Até a gente que fez sente essa energia que rolou. Então, não, foi uma coisa que não foi assim, vamos fazer, tem que ser uma energia diferente dos outros, não. Foi muito, muito natural. Foi o que nasceu com o disco, foi uma coisa gostosa de fazer e acho que foram momentos marcantes da nossa vida. Então, por isso que eu fiquei triste quando parou o mundo, porque a gente estava com uma energia querendo mostrar esse trabalho, querendo estar no palco. A saudade que eu tenho de palco, eu sonho que eu estou no palco às vezes. Então, uma coisa, eu não sei se o Ivan ou o Thiago tem isso, mas às vezes eu sonho que estou no palco. Cara, quando acordo é uma decepção que eu não estou, na verdade, lá, entendeu? Então, faz muita falta para mim esse negócio de palco. Eu adoro gravação, adoro estúdio do mesmo jeito, mas eu sinto muita falta de estar no palco mostrando esse disco que a gente fez com tanto amor e com tanta força, entendeu? Eu tenho duas perguntas relacionadas a isso. A primeira é exatamente sobre o que a gente está falando agora, mas da perspectiva do Thiago, porque você entrou nessa volta substituindo um cara que os fãs adoravam, que é reconhecidamente um dos maiores guitarristas do Brasil, se não do mundo, eu diria até do mundo, que é o Eduardo Ardanui. Então, como é que foi para você chegar nisso aí, como um cara novo, fã da banda, e participar desse recomeço com essa energia toda? Eu acho que chega um momento que eu diria até que eu tinha que desligar um pouquinho isso para poder fazer aqui a coisa acontecesse com naturalidade, porque, como eu já falei várias vezes, assim, eu sempre fui um fã do trabalho da banda, né? E obviamente do Edu também. Eu lembro quando eu vi as primeiras músicas do Dr. Sim,
através dos solos que ele fazia numa fita institucional da Zoom, né? E então sou um apreciador do som, do trabalho da banda desde muito tempo, né? E quando essa situação aconteceu para mim de fazer parte do Dr. Sim, foi algo bem surreal, né? Fica meio jargão falar isso, mas é a realidade, parece a coisa do filme. Fazia tempo que eu não assistia o filme Rockstar, e há semanas atrás, aí, um mês atrás, eu assisti, cara, eu me emocionava, assim, porque é tão impressionante, porque no filme eu não lembrava mais dessa cena, que quando o cara vai fazer o teste, né, e ele começa a cantar, e os caras param a fita, exatamente o que o Ivan fez, cara, e foi uma coisa absolutamente não combinada, né? Foi um dilema para mim quando era ainda o trabalho da banda Buzik, né? Como o Dr. Sim tinha finalizado a carreira e tal, e estava com um projeto sensacional, que era da banda Buzik, e eu vim fazer o teste, e eu fiquei nesse dilema, puxa, eu estava morando no Acre, né? E é um rolê, né? Vi do Acre até São Paulo. E, enfim, todo esse rolê, e quando eu cheguei e comecei a tocar, e aquela química aconteceu tão instantaneamente, assim, e naturalmente, quando o Ivan parou de tocar assim, cara, foi a cena do filme mesmo, né? E a adrenalina vai lá em cima. Enfim, eu penso assim que em certo momento eu tenho que um pouco esquecer isso, né? E fechar os olhos e me sentir não mais como um fã da banda, apenas um fã da banda que eu sou, mas assim, na verdade, o André e o Ivan, eles sempre deixaram isso acontecer muito naturalmente. Tava lembrando que quando a gente começou a compor o Back Home Again, não existia uma conversa, porque seria completamente compreensível. Olha, a banda tem uma história, tem uma filosofia, tem toda uma linha, né, de raciocínio. Não, a gente simplesmente deixou a coisa acontecer, as composições acontecerem naturalmente. Eu não sei precisar exatamente se é pela nossa identificação musical, pelo fato de eu ter sido sempre um cara influenciado pelo som deles. Quando os caras lançaram o Brutal, eu tinha 12 anos, né? Então, você imagina o quanto da carreira deles influenciou a minha forma de tocar e tudo mais. Por outro lado, tem uma outra coisa que eu me identifico muito naturalmente com eles, o fato deles tocarem com o pai deles a vida inteira, outro tipo de som, e isso ter sido também parte da minha formação musical. Eu sinto quando a gente está criando ou pensando em ideias que a coisa é muito mais abrangente, muito mais natural. E em momento algum teve essa coisa, essa forma, ó, a gente tem que seguir uma linha tal, porque o Doctor construiu isso e aquilo. Não, é muito natural e funciona muito bem, né? Então, às vezes, é só uma questão de, entre aspas, fechar os olhos e deixar a música acontecer, e foi assim que nasceu o Back Home Again, de forma muito natural. Eu acho que a gente estava predestinado para a gente tocar junto. Eu não sei se isso é muita pretensão da minha parte falar isso, mas a gente é até de uma geração um pouquinho diferente, mas a gente é muito irmão tocando, né? Eu não sei se, como eu falei, assim, talvez seja muita pretensão, mas soa muito natural. Parece que a gente nasceu para tocar junto, assim como essa mesma química eles tinham com o Edu desde sempre. Eu só quero falar uma coisa para quem está assistindo, o seguinte: primeiro, ouçam o álbum, né? Isso é uma coisa que todos têm que fazer, né? E reparem nesse rapaz que acabou de falar, no Thiago, para quem tem dúvidas sobre se ele era a pessoa certa ou não para entrar no Dr. Sim, escutem 2 solos, o de Seminal e de What's Wrong. Depois a gente conversa. Esses solos não são para qualquer um, tá? Para quem domina o instrumento e para quem tem muito feeling. E para quem, como o Ivan falou no papo que a gente estava tendo antes de gravar,
Ivan, por favor, repita. Eu não vou falar, não. Repita, por favor, aquilo que você falou sobre o Thiago, sobre ele fazer o solo que faz parte, enfim. Por favor. Perfeito, Cláudio. O Thiago é um cara que, quando ele deu o primeiro bend que eu ouvi ele dar na minha frente, eu já vi que ali acontece algo muito mágico, porque eu sempre fui, eu posso dizer que eu sou um apaixonado pela guitarra num nível absurdo. Eu sou um estudioso da guitarra. Eu sempre fui praticamente um conselheiro de todos os guitarristas que eu já toquei na minha vida, de certa forma. Eu diria que é um produtor de guitarristas. E olha que você tocou com guitarristas sensacionais. E abençoado, né? Se a gente for falar aí de Dario Parisi, Rubinho da Chave do Sol, né? O Joia, que faleceu infelizmente, Vander Tafo, Eduardo Danui, fora outros nomes violentos por aí, Sacha Vista, existem muitos nomes, né? São centenas de guitarristas que eu amo. Mas o Thiago, ele tem uma coisa que eu sempre achei espetacular, porque ele tem todas as técnicas possíveis na mão dele. Técnicas do Satriani, do Paul Gilbert, Bruno Bittencourt, Ed Van Halen, Malmsteen, ele tem todas essas técnicas, mas ele tem uma identidade muito, muito apurada, uma identidade muito marcante. E ele, quando faz uma linha de guitarra, até quem não é guitarrista vai perceber que ele está contando ali uma história, uma beleza extraordinária, com notas bonitas uma atrás da outra, com notas que se intercalam. Ele conta uma história, então ele torna o solo de guitarra, as intervenções dele, ou o solo, tão importantes quanto um refrão de uma música. Porque você realmente entra no mundo do solo, sendo guitarrista ou não, você fica encantado. Então, assim, sempre fui muito abençoado de ter guitarristas com esse nível de tirar você dessa dimensão quando você escuta. Parece que você vai para outra dimensão. E o Thiago pode ser um solo de 4 compassos ou um solo de 32 compassos. Cara, ele vai dar o recado de uma forma tão emocionante que, na minha opinião, só as grandes lendas da guitarra foram e são capazes de fazer. Que moral, hein? Porra, ouvir isso do Ivan Buzik para ganhar o ano, né? Bom, a minha outra pergunta, até porque o Thiago citou a banda Buzik, depois até do que o André falou, viu, o Ivan também, de todo o sentimento que marcou o Back Home Again, que ainda marca o Back Home Again, vocês não encontraram isso no Buzik? Só mais um detalhe, só rapidinho. Eu, além de tudo, eu me considero muito privilegiado por isso, pelos guitarristas que já toquei, por estar hoje com o Thiago. E assim, uma das maiores bênçãos que eu tive foi ter um irmão baixista, porque para um baterista ter um irmão baixista já é uma glória. Ter um baixista da magnitude do André e o vocalista que o André que, na minha opinião, com todo respeito a todos os vocalistas, ele está hoje, para mim, entre os melhores vocalistas do mundo, e ele teve uma evolução nos últimos 20 anos como vocalista que não dá para medir. Se tivesse um medidor de evolução vocal, não teria como medir. Ele atingiu um nível. Então, quando eu escuto o André tocando e cantando de um lado, Thiago do outro, cara, isso para mim é um oásis, é um negócio indescritível. Poder tocar bateria, ouvindo a sonoridade da voz do André, do baixo do André e da guitarra do Thiago. E essa é uma magia que também tínhamos com o Eduardo Danui. Eu acho que essa avalanche sonora, misturada com muito coração, ela é a fórmula do Dr. Sim. Então, assim, um privilégio poder também participar disso, né? Fazer parte de uma banda que é a vida de tanta gente, porque a gente sabe que para muitas pessoas o Dr. Sim é a vida delas. Então, o Dr. Sim tem fãs tão de coração. Nós não somos aquela banda que tem aquele fã que é fã de internet apenas, eu sou seguidor do cara no Instagram, sou seguidor no YouTube. Não, a gente está muito além disso. Tanto que todos os nossos shows são shows com uma energia. Você vê aquela casa com aqueles olhares, você sente os olhares. Então, assim, a gente passou por todas as fases possíveis de gravadora, de evolução, de tipo de gravação, tipo de lançamento, era digital, era análoga. A gente passou por tudo. E a gente consegue ver o quão concreto é você ter uma banda
que veio de quando nada disso que existe hoje existia. E a gente fundou um alicerce tão grande, e isso vai se ampliando para a nova geração de uma forma bem saudável, bem, como eu diria, de pai para filho mesmo, do primo para o primo, do tio para o sobrinho. É uma coisa mágica que só o rock and roll traz. E enquanto isso existir, grandes bandas de rock vão continuar existindo, e é o que nos traz essa alegria. Agora, falando sobre o Buzik, André, se quiser falar um pouco sobre o Buzik. O Buzik foi uma coisa muito bacana que a gente fez, foi num período que ajudou a gente bastante a fazer tudo o que a gente queria. Surgiu também a ideia de fazer em português, porque a gente tinha feito umas músicas no estúdio, e eu um dia falei, vou tentar fazer uma coisa. Aí o Ivan chegou, tinha gravado uma música em português. Ele falou, pô, mas está bem bacana, né? E aí a gente começou a moldar o disco novo, tudo em cima daquela forma de cantar em português, que a gente começou assim na carreira, já fizemos vários discos em português. E só teve um problema. Hoje em dia, você pode ter uma carreira consolidada com, sei lá, 30, 40 anos de banda, mas quando você faz um trabalho novo, com um nome novo, é muito difícil para qualquer um hoje em dia, porque não é igual a um tempinho atrás. Nem antigamente era fácil também vir com um trabalho novo. Então, foi a gente não tinha a ilusão de que a gente iria alcançar um tamanho Dr. Sim com a banda Buzik. O objetivo não era esse. A gente fez um trabalho absolutamente de coração. Me lembro quando eu entrei no estúdio e ouvi, não me lembro qual das músicas era, mas a gente já tinha feito uma base. O tempo vai dizer, não é isso? Isso. Quando eu entrei no estúdio, no corredor, assim que eu vinha vindo, eu comecei a ouvir aquele som, falei, é a música, e comecei a ver a letra em português, uma melodia mágica. E aquilo remeteu muito ao que a gente fazia no Platina e na banda Tafo. Então, assim, obviamente a banda foi para esse caminho. Muitas pessoas viram para mim, muitas pessoas, inclusive o grande Mário Abud, que é para mim, um dos nossos professores aí, mentores, ele fala que o disco da banda Buzik é um disco que ainda quando for compreendido vai causar um impacto muito grande. Que a gente conseguiu dar a sorte de fazer letras que eu tenho muito orgulho, melodias e criações musicais muito, muito legais. A gente teve a troca do guitarrista no meio do percurso, e foi quando a gente fez o teste, com mais de 200 caras, e foi quando a gente conheceu o Thiago Mello, foi muito bacana, e graças a isso aí tudo chegou aqui no Dr. Sim. Beleza. Bom, vamos falar do single, que é uma das surpresas, então, desse 2021 de 30 anos do Dr. Sim. Vamos falar, não, vocês vão falar, né? Porque eu sei do single, mas eu não sei o nome, não sei absolutamente mais nada. Na realidade é um top secret que a gente revelou para vocês, porque assim como você falou, eu também tenho um carinho, um respeito muito grande pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento. Você é um cara que lá atrás, muito antes de muita gente, valorizou o Dr. Sim, nos deixou muito felizes no passado, por a gente ver que pessoas realmente da tua importância, do teu conhecimento, colocaram o Dr. Sim no devido lugar no passado. A gente é muito grato. Então, com você, eu falei sobre isso. É uma coisa ainda secreta. A gente finalizou esse single hoje, masterizamos. Estivemos lá com o Rodrigo Oliveira, que é praticamente um outro membro da banda. Paralelamente, ele está sempre com a gente, porque a gente gosta muito dessa ideia também de ter ouvidos e almas de fora, dando esse aval para tudo que a gente está fazendo. Por exemplo, a gente gosta muito de ler os olhares e as sensações das pessoas quando a gente cria uma música. E o single que a gente fez é um single que abre 2021 com uma música inédita do Dr. Sim, que a gente pode até combinar de tocar aqui em primeira mão com vocês. A gente pode bolar. Opa! Vai rolar um react. Cara, na minha opinião, uma música de estarrecedora, assim, de arrancar o pelo, com algumas coisas, talvez até num caminho um pouco inédito para nós, muitas delas também já no DNA da banda, mas um potencial, um poder muito grande esse single que vem aí em breve.
não deve demorar muito, não. A gente vai lançar o dia 5, a gente lança o clipe da 27, e, sei lá, 15, 20 dias depois, se tudo der certo, a gente revela o novo single do Dr. Sim, que vai, junto com Back Home Again, esse ano dar muita alegria para nós e para os fãs do Dr. Sim, e de quem não é, vai se tornar fã da banda também, acredito eu. Para quem não entendeu o que o Ivan falou, eu sou péssimo em marketing pessoal, eu não gosto, na verdade, mas para quem não entendeu e não sabe, assim, além de eu ser fã, não do Dr. Sim, na verdade, ser fã do trabalho dos irmãos Buzik desde o Platina, quando eu era bem molequinho, tem um vinil autografado por eles até hoje, do Cherokee também, diga-se, os do Tafo também, diga-se também. Eu, botando o lado profissional, quando eu tive uma revista, era editor de uma revista em 2005, eu posso falar que eu fui o primeiro a fazer o que, honestamente, o que muita gente deveria ter feito antes de mim, que foi botar o Dr. Sim na capa. Então, é basicamente isso que o Ivan falou. Ô, Daniel, você escutou o Platina a primeira vez aonde? Cara, eu comprei o vinil, cara, acho que foi na Subsom. Acho não, foi na Subsom. Você já comprou o vinil já eu comprei o vinil, depois que eu li na Metal, comprei o vinil, fiquei chapado logo de cara com a Instrumetal, o trocadilho sensacional, e, cara, aí depois foi só acompanhar o trabalho, cara. Cara, a primeira vez que eu escutei Platina foi exatamente essa faixa que você mencionou, no Guitarras. No Guitarras da Fluminense. Primeira vez que eu escutei. Tá vendo? Foi lá. Depois eu comprei o vinil também na Subsom. A gente é velho, cara. A gente Eu tenho uma inveja boa de vocês, porque eu sou nostálgico de um tempo que eu não vivi. Assim, quando eu vejo em alguns shows, eu lembro de um em Curitiba que o cara chegou lá com vinil, assim, o primeiro vinil do Doctor, assim, para os caras, que inveja, como eu queria ter, né? Pô, primeiro vinil do Dr. Sim é um dos meus maiores arrependimentos, porque o idiota aqui, estou naquela fase de trocar tudo por CD, vendeu o vinil, me arrependo amargamente de ter feito isso, mas enfim, né, cara, quem nunca cometeu umas burradas na vida? Vamos lá, aí agora sobre o DVD, esse DVD especial, o que vocês podem falar adiantado que vocês vão fazer, que, bom, vocês falam que vocês puderem adiantar. O que eu sei é que vai ser um negócio para fã subir nas paredes de emoção. É só o que eu posso dizer. Ou seja, coisa que ele já está fazendo. Realmente vai ser algo da grandeza de 30 anos de uma banda. Eu acho que as pessoas vão ficar muito, muito felizes de ver o que vem pela frente. Os fãs da banda vão ficar absolutamente arrebatados pelo que vem, com as ideias dessa comemoração que vem nesse show, que vai ser não só um show tradicional, mas um show muito além do tradicional. Não dá para revelar muito ainda, porque o formato desse show ainda está sendo montado. Mas eu posso dizer que vai ser um grande passeio por tudo que o Dr. Sim já fez, de todas as maneiras, com um preparo, realmente uma preparação, com como eu diria, todo o nosso coração, tudo que a gente puder fazer para oferecer o melhor espetáculo, a melhor lembrança possível de comemoração de 30 anos de uma banda, vai estar nesse show. Para quem tivesse, já for presencial, eu espero que sim, que seja para uma galera enorme. Caso não possa ainda, a gente vai fazer da mesma maneira, porque é um ano muito importante, muito marcante para nós, e de alguma forma as pessoas vão estar com a gente, nem que seja via internet, etc. Mas o Andrea já está de cabeça também, produzindo muitas coisas, muitas ideias, fazendo pré-produções já de muitas coisas já envolvendo o que vem pela frente, os 30 anos. Teremos participações especiais nesse show? Com certeza, com certeza. A nossa ideia é que tenham participações de pessoas realmente que fizeram parte de muitas formas da banda. Obviamente não dá para ter um excesso de participações. Se a gente fosse colocar todo mundo que a gente adora e que tem realmente alguma passagem de alguma forma,
ia ficar até estranho, ia ficar aquela coisa, toda hora entra 5 pessoas, né? Mas, assim, eu acho que são surpresas bombásticas, maravilhosas, que a galera vai ficar louca. Vai. Você quer acrescentar alguma coisa, André? Eu sei que vai ser uma coisa marcante demais, porque, na verdade, a gente vai fazer dá para virar um DVD duplo. Tanta coisa que vai ser, entendeu? Então, eu só não vou falar aqui, porque eu nem sei se o pessoal quer que fale, então eu vou deixar isso mais para frente, uma surpresa. Só de você saber que fale. Vai ser um DVD especial, mas vai ser uma coisa bem marcante mesmo, vai ser para marcar a história da banda mesmo, digno de 30 anos da banda, sabe? Eu acredito que, da minha perspectiva como membro e como um fã do trabalho, eu acho que é uma coisa que o fã do Dr. Sim merece há muito tempo, né? Vai ser uma coisa digna do verdadeiro fã que merece ver tudo que sempre quis ver no Dr. Sim. O Ivan quer falar alguma coisa. Fala, Ivan. Não, eu ia falar que a galera é muito inteligente, nossos fãs são muito espertos. Eu pensei nisso aqui. Eles sabem tudo. Eles sabem tudo. É só somar 2 mais 2 que as pessoas vão entender que é igual a 4, então, enfim. Muita emoção. Muita emoção. É melhor fazer esse teaser do que chegar e falar abertamente como é que vai ser. Aquele famoso spoiler, quase spoiler. Exatamente. E aí, curtiu esse bate-papo com o Ivan, com o André e com o Thiago? Pois é, isso é só o começo, é só a primeira parte. A segunda parte vem... Vamos lá, deixa eu entregar o jogo para vocês aqui, até porque vai atiçar um pouquinho a curiosidade. Na segunda parte teremos uma discografia comentada do Dr. Sim, mas de uma maneira, como eu falei no início do vídeo, e agora para algo completamente diferente. Pois é, uma discografia comentada pelo próprio Dr. Sim, contando histórias das gravações, algumas coisas muito engraçadas e muito legais. Então, aguarde a segunda parte desse vídeo. Enquanto isso, clica no sininho aí para você ser notificado das próximas atualizações. Se inscreva no canal caso você não tenha feito isso ainda, isso é muito importante. Crescer esse número para a gente atingir e fazer muito mais coisas legais. E, caso você já seja inscrito, se você estiver se inscrevendo agora também vale. Compartilhe os vídeos com os amigos, convide para se inscrever e fazer parte dessa família, que também está nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e resenhando.com.br. É isso, galera. Obrigado mais uma vez e até a segunda parte que, cara, tá maneira pra caramba.